E já que nessa semana nós comemoramos o Dia das Crianças, o Geek História de hoje é destinado não apenas às crianças, mas a cada criança que existe em cada um de nós. E se é para falar de criança, nós vamos lembrar um pouco da nossa infância, porque na minha infância eu lia a Turma da Mônica. E é sobre a Turma da Mônica que nós vamos falar no programa de hoje do Geek História, que começa agora. Eu lembro que quando eu era pequeno, o meu pai chegou num dia em casa com um gibizinho de Turma da Mônica. E ele me entregou. Como ele sempre me estimulou muito a leitura, né? Então ele acabou sentando e leu comigo aquela história. E a partir daí, cara, toda semana meu pai tinha que me comprar um gibizinho da Mônica e levar em casa para eu poder ler. Então eu comecei a ler os quadrinhos com a Turma da Mônica. E eu fiz algo parecido com a minha filha mais velha. Eu entrei com a Madu alguns anos atrás num sebo. Eu comprei o Guerra Civil. E ela começou a olhar aqui de um lado e do outro, vendo um monte de gibi ali. De repente ela virou para trás e viu uma prateleira lotada de quadrinhos do Turma da Mônica. E ela correu ali, e ela começou a olhar um, começou a olhar outro. Ela, pai, olha esse, pai, olha aquele. E aí no fim ela falou, posso comprar? O que você pode dar pra mim? Eu falei, tá, escolhe um. Ela me olhou com aquela cara, tipo assim, cara, como é que você... Olha o que tem aqui, você leva um. E aí no fim ela acabou levando, sei lá, uns 4, 5 ali daqueles gibis. Logo que saímos de lá, eu sentei para tomar um café, ela foi tomar um sorvete, enquanto não chegava, ela já abriu e começou a ler. Ela estava aprendendo a ler, né? Então ela começou a formar as palavras e começou a ler a história, e eu sei que a Madu gosta da Turma da Mônica até os dias de hoje. A Turma da Mônica ela faz parte desse universo da criança desde 1959. Na verdade, em 59 surgiram as primeiras tirinhas do Maurício de Souza, e os personagens principais eram o Franjinha e o Bidu. Entre 60 e 63 é que a Mônica e o Cebolinha acabam se tornando os grandes protagonistas. O sucesso foi tão grande que em 1970 o Maurício de Souza teve a oportunidade pela primeira vez de publicar uma revista em quadrinhos com as histórias, que na época não era Turma da Mônica, se chamava Mônica e Sua Turma, e só posteriormente acabou mudando e virando a Turma da Mônica. De lá pra cá, mais ou menos 2.000 revistas já foram publicadas com cada personagem, contando histórias de cada personagem. E olha, cara, que não é só a Turma da Mônica. Você tem o Piteco, você tem o Louco, você tem ali o Horácio, você tem a Turma do Penadinho, você tem uma galera ali. E todos eles já tiveram pelo menos 2.000 publicações. Isso é um marco nos quadrinhos do Brasil. Aliás, Maurício de Souza é um dos grandes gênios dos quadrinhos do Brasil e extremamente respeitado no mundo. Nós muitas vezes valorizamos muito mais o trabalho que é feito por um Frank Miller, por um Stan Lee, e desprezamos os talentos que nós temos aqui no Brasil. Maurício de Souza já foi eleito alguns anos atrás como um dos 10 maiores quadrinistas do mundo. Então fica aqui o nosso respeito pelo Maurício de Souza, não só pela Turma da Mônica, mas por aquilo que ele significa para os quadrinhos aqui no Brasil. Para você ter ideia, a Turma da Mônica ela tem produtos licenciados, quadrinhos licenciados em mais de 40 países do mundo e já foram traduzidos em mais de 14 idiomas. Inclusive, alguns países já utilizaram a Turma da Mônica para educar as crianças, desenvolvendo materiais educativos para você começar a alfabetizar as crianças através dos quadrinhos da Turma da Mônica. Um material muito legal que, se eu não me engano, começou na China e teve uma repercussão maior em outros países também. Então isso é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica faz parte desse imaginário da criança. Ela leva a criança principalmente a ser criança. Porque se a gente for olhar um pouco, cara, para o mundo que nós vivemos hoje, as crianças são mini adultos. As crianças elas saem da escola, ou elas passam o dia inteiro na escola, ela tem balé, ela tem judô, ela tem natação, ela tem inglês, ela tem kumon, ela tem 500 atividades, ela só não tem tempo de ser criança. E os pais acham que isso é o máximo, que isso é o certo, que o filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer milhares de atividades, e na verdade eles não podem ser crianças. E isso é muito ruim. A criança acaba perdendo uma das melhores fases da vida por conta dessa pressão que a sociedade acaba montando em cima dela. E a Turma da Mônica permite com que cada criança seja criança. As crianças brincam, as crianças se divertem nas histórias, as crianças aprontam, elas brigam, elas fazem birra, e tudo isso faz parte do universo da criança.
Eu já cheguei a ouvir de alguns pais e ler teses na internet falando que a Turma da Mônica não deveria mais ser publicada, que os pais não deixam os filhos lerem porque na Turma da Mônica eles incentivam o bullying, eles incentivam a violência. Ah, meu, para com isso, vai. Toda criança tem essa sua fase birrenta, mais briguenta, mais egoísta, individualista, e isso faz parte do processo de crescimento e maturação. Não quer dizer que lendo Turma da Mônica a criança vai sair batendo nos outros com um coelhinho de pelúcia. Isso vai muito do acompanhamento que o pai tem com o filho, da forma como o pai cria os filhos. Então você falar que a Turma da Mônica estimula a violência, cara, para com isso, vai, menos aí. A Turma da Mônica é uma revista extremamente saudável e não estaria há tantos anos vendendo milhares e milhares de exemplares se isso fosse algo ruim. Então a Turma da Mônica ela acaba despertando uma série de sensações legais nas crianças. As crianças querem fazer experimentos científicos como o franjinha, querem viajar para a lua que nem um astronauta. As crianças acabam de uma certa forma se identificando com aquilo e na cabeça delas elas podem muitas vezes serem livres para fazer aquilo que elas querem. O universo da criança, a forma que ela monta, o lúdico para ela é algo extremamente importante. E a Turma da Mônica traz isso. Mas não é só isso. A Turma da Mônica também traz alguns personagens que são extremamente interessantes. Por exemplo, o Louco. Eu sempre achei o Louco um personagem extremamente interessante, inteligente. Ele curte apurrinhar o Cebolinha, que ele chama de Cenourinha. Ele fala sozinho, ele viaja, ele pira. E o Louco, na verdade, é um personagem que acaba mostrando um pouco de cada um de nós. Todos nós temos um pouco de loucura, todos nós viajamos às vezes, todos nós gostamos muitas vezes de esquecer um pouco a nossa realidade e curtir um pouco uma outra realidade paralela, seja ela qual for. A gente gosta de se desligar um pouco da vida e pensar um pouco em outras possibilidades, muitas vezes até para dar um relax. E você tem alguns personagens que são extremamente importantes, e aí vem um pouco dessa genialidade do Maurício de Souza, de criar personagens que possuem algum tipo de necessidade especial, algum tipo de deficiência e mostrar que é plenamente possível essas crianças fazerem parte do dia a dia de qualquer outra criança. Então você tem ali o Humberto, que é um personagem antigo da Turma da Mônica que é mudo. E o Humberto ele se comunica com as pessoas, o Humberto brinca com os meninos e ele acaba se divertindo como qualquer outra criança. Você tem o Luca, que é um cadeirante. E é interessante que nas histórias do Luca, muitas vezes ele é obrigado a passar por algumas situações difíceis que o cadeirante passa no seu dia a dia. Muitas vezes o Luca não consegue descer uma guia e atravessar uma rua. Muitas vezes o Luca não consegue ter acesso ao outro lado do parque porque não tem caminho para ele chegar até lá. Muitas vezes a cadeira de rodas dele empaca no meio do caminho porque a calçada não é plana, porque não existe nenhum meio de acessibilidade para que ele possa brincar. Então ele acaba trazendo, junto com a história, alguns alertas para a inclusão social dos cadeirantes, por exemplo. Você tem também a Dorinha. A Dorinha ela é uma menina cega, que tem um labrador, e que mesmo com a sua cegueira, ela faz parte da turma. Ela está ali com eles, ela brinca, ela reconhece eles pela voz, ela reconhece pelo tato, ela reconhece, né, tem o cascão ali no meio, então ela reconhece pelo cheiro, então ela consegue mostrar que usando as suas várias habilidades, os seus poderes especiais, ela acaba muitas vezes brincando e se divertindo e fazendo com que a Turma da Mônica se divirta junto com ela. Você tem também ali a Tati é uma criança que tem síndrome de Down. E nem por isso ela é desprezada e deixada de lado, assim como o André, que é autista. Cada um bem traçado, cada um com seu traço bem desenhado e cada um mostrando que independente do que você tenha, você pode brincar com as outras crianças, você pode ser criança e você pode fazer parte desse universo. É uma aula de inclusão. Muitas vezes nós queremos a inclusão para os outros, mas nós não estamos dispostos e nem abertos para a inclusão quando acontecem conosco. E a Turma da Mônica mostra isso desde pequeno, que as crianças podem sim ter amiguinhos que têm alguma necessidade especial, e eles podem brincar como qualquer outra criança, de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar.
Não é um impedimento, não é um problema, não é um desmerecimento. Então a criança ela cresce vendo nas histórias da Turma da Mônica como que ela pode ajudar o amiguinho que tem alguma dificuldade, que tem algum problema, a conseguir se relacionar melhor com os demais. E isso é sensacional. Isso o Maurício de Souza faz, e com a minha filhinha pequena, a Isa, nós também acompanhamos um pouco disso no Bita. Né? A turma do Bita, que a Isa pira nas musiquinhas, ela tem uma série de músicas que mostram esse contexto da inclusão social. Então são trabalhos que começam a surgir com essa preocupação da criança já ter enraizada nela, ao longo do seu crescimento, essa preocupação que na maior parte das vezes nós, adultos, não temos com outras pessoas. A Turma da Mônica é muito mais do que um gibizinho, é muito mais do que um quadrinho para passar o tempo. A Turma da Mônica é também isso, mas ela não deixa de lado algumas questões principais que envolvem as crianças na nossa sociedade. Isso não só de hoje, isso desde que ela foi criada lá em 1959, 60 até os dias de hoje. E ao Maurício de Souza fica aqui mais uma vez o nosso respeito e o meu agradecimento em particular, porque eu tive o privilégio de ler a Turma da Mônica e estou tendo o privilégio de passar isso para as minhas filhas nos dias de hoje. E já que nós falamos hoje sobre a Turma da Mônica, a Turma do Bita e um pouco sobre inclusão, nós queremos deixar para você aqui um recado e até mesmo um desafio. O Papai Geek, um grande parceiro aqui nosso do Geek Story, um grande amigo, ele produziu um livro chamado Posso Entrar no Seu Clubinho? E nesse livro ele conta uma história muito divertida, onde 4 crianças aprendem a lidar muito bem com as suas diferenças. São 4 crianças com necessidades especiais, que não se importam com isso, lidam com isso numa boa e se sentem completamente à vontade no meio das outras crianças. Esse livro não conta apenas sobre essas crianças, mas a história também mostra alguns experimentos que você pode fazer em casa, caso tenha algum filho nessas condições, ou até mesmo se o seu filho tem algum amiguinho que precise de alguma atenção um pouco mais especial. Para que esse livro saia do papel e vire uma realidade, para que isso vire um sonho concretizado, ele colocou o projeto dele lá no Catarse. Nós vamos disponibilizar para você o endereço aqui no Geek Story, para você dar uma conferida, você vai ver o vídeo de divulgação, você vai olhar o projeto e eu espero que você não simplesmente olhe, mas que você possa contribuir para que esse sonho vire realidade. É um projeto interessante que vale a pena você investir. É um investimento, não é um gasto do seu dinheiro, eu tenho certeza disso e você não vai se arrepender. Muito obrigado por ter ficado com o Geek História e eu espero que você aproveite o seu Dia das Crianças. Seja com seus filhos, seja você criança curtindo um pouco mais do seu dia, independente de brinquedos ou não. Porque uma das melhores coisas que existem na vida são crianças, mesmo as mais crescidas, às vezes como nós. Muito obrigado, valeu galera, até a próxima, fui!